Fala aí, gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de, aproveitando uma discussão que a gente teve ali no nosso grupo de direita, uma discussão no bom sentido de debater temas de privatização e tudo mais. Eu lembrei do estudo que eu tinha feito pro amigo meu, que é o Amarildo, que tinha ficado de dar andamento, acabou ficando parado, que é sobre a privatização do ensino público municipal e tal. E eu gostaria de abrir aqui o arquivo e traçar um raciocínio até para que seja criticado em cima, caso não seja um raciocínio válido, mas eu acho que ele é um raciocínio válido e é possível de ser feito desde que tenha vontade política. Então veja, alguns pontos que eu separei o estudo assim, eu gostaria de... Eu já repassei esse mesmo estudo não só pro Tota do Partido Novo, que é o cara que eu vou apoiar como candidato e tal, mas eu repassei pros outros... Só pro povo do Aliel que não adianta, porque o cara é extrema esquerda, mas pros outros candidatos eu passei pro Rodrigo Schmidt, o arquivo, passei pro Paulo Carbonari, ali, que trabalha com Marcelo Rangel, e passei pra Sandra Queiroz, que é minha amiga, que deve ser a vice do povo do Joselito Canta. Então, assim, o que eu estou tentando colocar em pauta aqui e propor um debate dos candidatos a prefeito aqui de Ponta Grossa? Vejam, há um custo tão alto para a gente ter um ensino público e essa conta financeira eu cheguei a fazer por cima, discutir com o Roberto Mungurel, que é do no CEPAM ali, e com o Canabarro, que trabalhou muito tempo dentro do CEPAM ali, coordenador, que trabalhou por décadas ali. E eles já tinham feito mais ou menos essa conta que seria viável privatizar o ensino e dar escola de qualidade para todas as crianças do município de Ponta Grossa, dado o quanto a gente gasta do orçamento de 1,5 bi, coisa assim, em educação. Tem uns 30 mil alunos, 30 e poucos mil alunos, coisa assim. Então, dado que fecha a conta de a gente fazer esse tipo de procedimento, não tem sentido a gente ficar dando escola pública, que é um ensino horrível, né? E quem falar que não tá mentindo, porque qualquer pessoa que progride na vida quer dar escola particular para os filhos. Então, assim, ponto. Vamos, né, não vamos discutir o óbvio. Eu vou explicar que o passo a passo que eu já mandei para eles, que eu vejo que seria viável. Então, assim, como que se faria para demitir? O primeiro problema, demitir professores concursados, usar dinheiro para pagar escolas privadas por voucher. Seria a etapa 1. A etapa 2, né, eu coloquei como B aqui, seria como distribuir lucro para os donos das escolas usando o modelo de ONGs, né, de associações sem fins lucrativos. Letra C seria como evitar barulho na mídia, controle da mídia na região, usando toda a força da prefeitura para poder fazer isso. E como manipular a questão do limite prudencial, contratando grande quantidade de comissionados e gastando grana alta para você poder forçar a demissão de concursados. Então, é só você aproveitar, por exemplo, agora a Elizabeth parece que vai querer aumentar 600 e poucos cargos comissionados, uma coisa assim, se eu não estiver enganado, aumentou um monte, um número bem grande, o pessoal estava comentando. Quando você extrapola o limite providencial, eu vou explicar aqui, o artigo 169 da Constituição, ele possibilita que seja feita a demissão em alguns casos, né? Então eu grifei aqui até artigo 169, parágrafo 4º, aqui ó. Terceiro e quarto, na verdade, e tem o sexto. Então, assim, diz lá, para o cumprimento dos limites estabelecidos nesse artigo, durante o prazo fixado na lei complementar, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Daí ele elenca várias coisas ali, né? E daí coloca assim, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, se extrapolar o limite prudencial. Item 2, exoneração dos servidores não estáveis. Então vai ter que demitir um caminhão de gente. Beleza. Depois aqueles cargos, teoricamente. Daí coloca aqui, se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da terminação da lei complementar referente ao artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, né? Então, assim, basicamente, se está extrapolado o limite prudencial porque aumentou demais as despesas, dá para você tirar o cargo. Daí diz no parágrafo 60, o cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego, função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Então você ainda dá uma travada no negócio. Então, vai ficar um vídeo um pouco longo, mas eu vou ler, porque eu acho que é importante eu traçar a raciocínio aqui para que os outros políticos defendam isso aqui também, quem tiver culhão. Acho que poucos vão ter, mas vão tentar. Pelo menos expor o raciocínio para as pessoas saberem a forma. E se tiver alguma coisa errada aqui, alguém vai criticar e vai dizer que não pode, mas eu estou explicando a fundamentação legal aqui, constitucional.
Como se vê, basta que o prefeito tenha coragem de aumentar em grande quantidade as despesas via terceirização de gastos, como saúde em alta escala, por exemplo, ou outros gastos que entram na conta do limite prudencial, gerando extrapolação do limite prudencial, que cumprir-se-á o requisito para a aplicação da norma do parágrafo 4º desse artigo 69 da Constituição, não podendo, inclusive, serem criados novos cargos por 4 anos. Em outras palavras, reduz-se brutalmente a folha de salários da prefeitura e privatiza-se de um soco só todo o sistema, usando as escolas já existentes como espaço físico para as empresas privadas operarem o sistema via vouchers. Se dá um dinheirinho para os pais pagarem onde eles quiserem. Ao invés de você ficar com a gestão municipal, você terceiriza a gestão e deixa que os pais escolham a escola dos alunos, né? Sob CNPJs de associações sem fins lucrativos. Então, como distribuir lucros para os donos das empresas que usarem modelo de ONG, por exemplo, né? Entre aspas, que coloquei. Você basicamente vai nomear os caras como diretores e distribuir por um salário alto, pois eles mesmos vão ter controle, dá para fazer isso por meio de associações. Como evitar barulho na mídia, desgaste da prefeitura, né? Basicamente a prefeitura tem um poderio econômico gigantesco. Se isso for feito uma articulação com o apoio do empresariado e tudo mais, ele consegue neutralizar o único opositor que vai ser quem? Os sindicatos. Porque os pais dos mais de 30 mil alunos da cidade de Ponta Grossa querem escola de rico para os pobres. Que pai que está na pobreza não quer dar a melhor escola para o filho possível? De graça ainda, entre aspas, né? Ele não vai pagar, vai sair dos impostos. Então não tem por que não ser debatido esse tema, a não ser por falta de coragem dos candidatos a prefeito. Então, aqui tá, eu já passei por WhatsApp o arquivo completo, tudo detalhadinho para todos os grupos políticos aí. E estou explicando por A mais B aqui para que até outras pessoas que têm conhecimento jurídico critiquem meu raciocínio e vejam alguma falha. Caso tenha, se for inviável, eu acho que não é, porque já existe esse modelo como complementar. A única coisa que eu fiz foi aplicar essa brecha constitucional para admissão e extinção desses cargos, porque dada a extinção desses cargos e impossibilidade de recriar, você vai ter que suprir de outra forma. Então a forma seria por meio desse sistema de vouchers e privatizar. Ele diz aqui, como manipular a questão do limite prudencial contratando grande quantidade de comissionados e gastando grana alta em obras, etc. Daí eu já tinha dito ali anteriormente, né? É só criar mais despesas e aumento expressivo de cargos comissionados, extrair margem para cortar fora os servidores não estáveis e também os estáveis, desde que seja feito o devido cálculo financeiro junto à Secretaria de Finanças. Então, basicamente, a gente daria um salto assim geracional se a gente fizesse isso na cidade de Ponta Grossa. Então, eu expliquei aqui, quem que tiver mais curiosidade pode sentar e estudar em cima o tema. Todos os grupos políticos já têm o arquivo com o estudo detalhado. E agora é uma questão de coragem dos candidatos de ir para cima, porque eles vão gerar uma inimizade brutal com os sindicatos dos funcionários públicos, que tem uma estrutura imponente na cidade, né? É literalmente um poderio gigantesco. Quem já entrou lá sabe qual que é a estrutura dos caras. Mas se o prefeito tiver coragem, tá aí a fundamentação para ele comprar essa briga. E, nossa cidade ia dar um salto absurdo, assim, né? E fica aqui a fundamentação para que outras pessoas que têm formação jurídica isso daí estudem e vejam eventualmente alguma falha do que eu descrevi. Mas eu acho que precisa basicamente de vontade política para fazer as coisas rodarem. Essa é a minha linha de raciocínio que eu gostaria de expor e pautar aí esse debate nas eleições municipais de Ponta Grossa nessa sequência do ano. Um grande abraço a todos aí. Se você gostou do vídeo ou quer é de outra cidade e gostaria de compartilhar essa ideia, compartilhe com alguém da tua cidade para que a pessoa aprofunde o raciocínio e até veja eventuais falhas no raciocínio. Mas eu acredito que faz sentido. O que não acontece é por medo mesmo, porque em todas as cidades os sindicatos dos servidores públicos geralmente são um poder muito grande e o político se queima se ele fizer isso. Só que faça a seguinte conta. Aqui, se eu não me engano, dá uns 3.500, 4.000 funcionários, contra mais de 30 mil alunos que têm pai e mãe, ou seja, uns 60 mil pessoas. Então é 60 mil pessoas contra, 4 mil pessoas, nem isso, que você compara os votos. Então, o político que fizer essa conta vai ver que é uma briga que compensa ser travada, porque vai ter mais votos dos pais. Imagine a sua felicidade de um pai poder dar um positivo, um CEPAM, um marista para o filho sem ter condições de pagar. É isso que a minha ideia propõe aqui. Escola de escola de rico para pobre de forma gratuita. Beleza?
Vamos ter até um jargão bom aí para os políticos se venderem na campanha. Um abraço a todos.